Hoje nós vamos dar início aos nossos estudos na carta de Paulo a Tito. Temos feito um exame das cartas pastorais. Agora começaremos o exame da carta de Tito. Por favor, então, abra a sua Bíblia comigo e vamos ler os primeiros 4 versículos dessa carta. Diz assim a palavra de Deus. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. No devido tempo, Ele trouxe à luz a sua palavra, por meio da pregação a mim confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho em nossa fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Até aqui a leitura, vamos orar. Pediremos o auxílio divino para o estudo de sua palavra. Senhor Deus, nosso Pai, te bendizemos por esta noite, na qual nos reunimos, Senhor, para te prestar culto e bendizer teu nome. Cá estamos, a tua graça nos trouxe, e agora pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento na compreensão de tua palavra. Sabemos que são coisas que se discernem espiritualmente. Por isso contamos, ó Deus, com a tua direção e com a participação do teu Santo Espírito. Obrigado por esta noite, pelo tempo que temos de estudo de tua palavra, de aprendizado bíblico e também a boa oportunidade de apresentar a ti em oração as nossas necessidades. Ouça por misericórdia, ó Deus, e amor do teu nome, a nossa voz nessa noite e nos responda dentro e conforme a tua vontade. Estenda boa mão sobre nós e dirige as nossas vidas. Com gratidão oramos em nome de Jesus. Amém. Ok, nós estamos aqui diante da saudação que Paulo faz a Tito. Essa carta tem o mesmo tom das cartas que Paulo escreveu a Timóteo. Ou seja, uma carta dirigida a um líder, alguém responsável para pôr em ordem o que é necessário na igreja de Deus. E levando isso em consideração, nós observamos aqui nessa carta de Paulo a Tito alguns temas básicos que Tito deveria perceber quando na administração da igreja de Deus nas cidades da ilha de Creta. Sabemos que Tito exerceu o ministério lá, conforme a história. Paulo o deixou lá a fim de que nele, naquela região, ele pudesse exercer bom ministério. E os temas que nós podemos observar aqui nessa carta, primeiro, tem a ver com a vida eclesiástica da igreja. Como é que a igreja deve instituir os seus líderes? Como é que a igreja deve instituir os seus pastores? Posteriormente, no capítulo 2, nós vemos aí questões quanto à vida doutrinária e à vida piedosa da igreja, como ela deve se comportar diante das verdades
apostólicas diante do Evangelho. E em último lugar, capítulo 3, nós temos aí a vida cristã quanto aos aspectos civis e quanto aos aspectos sociais, como é que os cristãos devem se comportar com os de fora. Então temos aqui, nesses temas, um resumo da vida do cristão, como ele deve viver na igreja, como ele deve viver no lar, em casa, com a sua família, e também como ele deve viver na sociedade, como ele deve se comportar de maneira cívica e também de maneira social. E é uma carta curta, irmãos, mas temos aqui uma série de exortações, uma série de ensinamentos proveitosos para a edificação e fortaleza da nossa fé, como também temos instruções e indicações práticas no exercício da nossa fé, no exercício, irmãos, do chamado que Deus fez a cada um de nós para vivermos em santidade, para vivermos da maneira que lhe agrada. Temos aqui também um destaque, vamos ver alguma coisa nessa passagem, mas em toda a epístola, Paulo comunicará, que é o fato de doutrina andar junto com piedade. Ou seja, o conhecimento doutrinário é necessário, o conhecimento da verdade, mas também é necessário a vida piedosa, a prática da doutrina bíblica. As duas coisas, elas precisam andar juntas. Quando a gente faz uma breve análise da história, a gente vê que muitos são tendenciosos para um em detrimento do outro. Por exemplo, no período da Reforma, muitos se inclinaram a ter um pensamento ortodoxo das coisas. Eram pessoas extremamente doutrinadas, conhecedores das verdades do Evangelho. E daí surgiu um movimento chamado movimento pietista. Era um movimento que levava em consideração mais a prática, mais um movimento, mais um comportamento piedoso. Um se inclinava para um lado e o outro grupo se inclinava para outro lado. No entanto, a gente, segundo as Escrituras, deve levar em consideração uma vida em que doutrina e piedade devem andar de mãos dadas. Precisamos sim conhecer e crescer em conhecer a verdade bíblica, mas de igual modo precisamos praticá-la, precisamos exercê-la. Tito está em uma região extremamente imoral. Os cretenses eram homens maus, eram homens, conforme o próprio apóstolo Paulo, detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Naquela região, Tito deveria orientar a igreja dessa forma. A igreja precisa conhecer a verdade doutrinária, mas também ela precisa viver essa verdade, pôr em prática e exercer uma fé saudável. À medida, irmãos, que a gente for trabalhando no texto, à medida que a gente expor o texto, nós vamos apresentar aqui algumas indicações de contexto, tá bom? Hoje vamos ficar apenas na saudação, vamos observar algumas coisas que Paulo nos apresenta aqui nesse texto e aprender da palavra do Senhor. Em primeiro lugar, o que a gente observa aqui, depois dessas considerações introdutórias, é a apresentação que Paulo faz de si mesmo. No primeiro versículo, ele se diz servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Então, são duas coisas aqui que nós precisamos analisar de maneira conjunta. Paulo é, ao mesmo tempo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. A palavra traduzida aí por servo, no original, é literalmente escravo. Nós já vimos isso, inclusive, em outras ocasiões. Isso mostra, irmãos, que Paulo se vê como alguém que pertence a Deus.
Ele é escravo de Deus. E já que ele pertence a Deus, ele está sob os seus comandos, sob a autoridade divina em sua vida. Isso também deve trazer para nós um senso de total dependência de Deus, de fazer aquilo que ele deseja e não fazer propriamente o que nós desejamos. Servo é aquele que se dedica a satisfazer plenamente o seu Senhor. E esse é um título de humildade, né? Paulo aqui se apresenta como escravo de Deus, mostrando então um senso de humildade. Como escravo de Deus, ele representa Deus. E como escravo de Deus, ele é dirigido por Deus e, de certa forma, possuído por ele. E é assim que também devemos olhar com boa perspectiva para a nossa carreira cristã, para a nossa vida diante do Senhor. Somos escravos de Deus. Então aqui você vê uma descrição humilde a respeito de si. Ao mesmo tempo, ele acrescenta ao fato de ser servo de Deus o fato de ser apóstolo de Jesus, né? Um título humilde, mas agora um título de grande autoridade. A autoridade que Jesus Cristo conferiu a 12 homens e também a Paulo, tá bom? E essa autoridade era determinante para que Tito, de maneira saudável, pudesse dar continuidade ao seu ministério. Porque muitos lá em Creta estavam agindo contra o ministério de Tito. Muitos entendiam que Tito estava tendo muita autoridade sobre a igreja, né? E então o apóstolo Paulo escreve essa carta, e a gente sabe que ele não escreve especificamente para Tito, mas é uma carta que também deveria ser lida para toda a igreja, né? Conforme o ensinamento apostólico contido aqui na epístola. Então, temos as duas coisas aí. O apóstolo Paulo se apresenta de maneira humilde, servo de Deus, escravo de Deus, mas também apresenta aos seus leitores, e mais especificamente a Tito a sua autoridade, ou seja, ele é apóstolo de Jesus Cristo. E agora Paulo, depois de se descrever, ele apresenta o porquê dele ser servo de Deus e de ser apóstolo de Jesus Cristo. A razão é que seu ministério, irmãos, se relacionava com os eleitos de Deus. A razão dele ter sido feito servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo é para levar os eleitos à fé e ao conhecimento da verdade. Então, ele foi feito apóstolo de Jesus Cristo com a finalidade de levar os eleitos de Deus à fé e também de levar os eleitos de Deus ao conhecimento da verdade. E toda a sua vida foi dedicada a isso daí. Paulo, depois do seu chamado, partiu para pregar o evangelho, primeiro aos judeus, depois aos gentios, não sabendo quem era eleito, mas ele assim mesmo partiu para conduzir esses eleitos à fé. E partiu também para conduzir esses eleitos ao conhecimento da verdade. A gente resume, irmãos, cristianismo com fé e conhecimento. Alguém pode perguntar, o que é ser cristão? Tem muitos hoje que respondem, ser cristão é ter uma experiência com Deus, é viver em intimidade com Deus, é viver uma vida tão perto do Senhor que você vive uma vida transcendente. Hoje as pessoas caracterizam o cristianismo assim. Mas segundo as Escrituras, ser cristão não é basicamente experimentar. Ser cristão é basicamente conhecer uma verdade. O apóstolo Paulo trabalhou para que o povo fosse levado à fé e ao conhecimento. Ele não trabalhou para que o povo fosse levado à fé e à experiência. Ele trabalhou para que o povo fosse levado à fé e ao conhecimento. Então, ser cristão tem a ver com conhecer uma verdade, irmãos. E a verdade do Evangelho
é o que nos faz cristãos. Obviamente, baseado no conhecimento revelado nas Escrituras, podemos ter experiências sadias, proveitosas com o nosso Deus. Experiência de companheirismo, experiência de assistência, experiência de advertência. Em todas essas coisas podemos, obviamente, ver Deus agindo em nós, né? Mas, obviamente, uma experiência baseada nas Escrituras. Eu estou dizendo isso porque hoje as pessoas têm abandonado completamente a revelação em prol de experiências com Deus. Coisas estranhas, extremamente esquisitas, pessoas imitando leões, pessoas imitando águias, dizendo que tem as suas experiências com Deus, rastejando, parecendo cobra no meio da igreja, a unção disso, a unção daquilo, e a gente fala, meu Deus, onde é que vai parar esse negócio? Parece que o trem não tem freio, irmãos. Mas ser cristão não tem nada a ver com isso. Ser cristão tem a ver com conhecer uma verdade, e a verdade do Evangelho. Ou seja, o propósito da vida do apóstolo Paulo, depois dessa consideração, é levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade, porque isso era determinante, era fundamental para os eleitos de Deus viverem de maneira agradável a Deus. Aqui então se acham duas características que são fundamentais para o povo de Deus: fé e conhecimento. E fé e conhecimento devem andar o quê? Lado a lado, não é? Foi para isso que o apóstolo Paulo foi destinado apóstolo. Foi para isso que ele foi destinado oficialmente servo de Deus, para conduzir o povo de Deus à fé e ao conhecimento. E aqui a gente entende também, irmãos, segundo a relação de fé e conhecimento, é que a base para ter fé é o conhecimento, que nos é revelado por meio das Escrituras, tanto Antigo quanto Novo Testamento. Então, a base da nossa fé é o conhecimento que temos. Por exemplo, você vai fundamentar a fé em quê? No conhecimento que te foi apresentado, né? E esse conhecimento é que Jesus Cristo, Filho de Deus, morreu para nos substituir, a fim de que nós tivéssemos acesso pleno e perfeito a Deus, né? Nisso, nós fundamentamos a fé. É interessante, irmãos, que na mente do judeu, a fé, ela era algo consubstanciada. Não era algo assim que pairava no ar, como ondas. Não. A fé era algo consubstanciado. Fé, a partir do hebraico, significa basicamente o seguinte: imagine você está numa situação de afogamento. Você está lá, né, batendo as mãos, batendo os pés, e aí você não consegue ter forças para continuar. De repente, na iminência da morte, aí passa um tronco boiando na sua frente. O que você faz? Isso é que é fé. O povo judeu, ele tinha o costume de consubstanciar as coisas, tornar vívidas as coisas. Hoje em dia a nossa geração está fugindo de absolutos, irmãos. Mas fé é exatamente isso. É você agarrar com toda a firmeza em uma verdade. E a verdade é: Jesus é o Cristo. Então nós agarramos isso com toda força e depositamos toda a nossa confiança nisso daí para a nossa salvação. Então, fé e conhecimento andam juntos. Estão sempre relacionados aí nas Escrituras. Paulo, em particular, tem em mente o conhecimento da verdade que conduz à piedade. Esse conhecimento para o qual foi chamado, ele conduz à piedade, ou seja, é um conhecimento que está diretamente ligado à vida piedosa. É um conhecimento que está diretamente ligado à vida prática. Então, desde a saudação, o apóstolo Paulo já trata dessa questão que falamos no início. Doutrina e piedade andando juntos, né? Juntas.
para fazer cumprir a vontade de Deus em nossas vidas. Então, a verdade, tendo vinda de Deus, conduz a Deus. Essa é a ideia. Deus nos traz o conhecimento a respeito de si mesmo, a fim de que esse conhecimento nos conduza a Ele, para que assim vivamos em santidade, para que assim vivamos em perfeição e que assim agrademos ao nosso Deus. Então, irmãos, a doutrina que não promove a piedade, que não promove a prática, é falsa, é equivocada e não tem a ver com as Escrituras. Toda doutrina, ela nos leva a fazer alguma coisa. Por exemplo, a gente aprende nas Escrituras que Deus é santo. O que quer dizer isso? Que ele não compactua com o mal, nem com o pecado. Sabendo a respeito dessa verdade, e o conhecimento dessa verdade nos leva a Deus, o que eu devo fazer? Procurar viver de maneira santa diante dele, né? Ser santo como ele. Então, todo conhecimento a respeito de quem é Deus e daquilo que ele revelou deve nos mobilizar à piedade, deve nos mobilizar a amar e a respeitar as coisas de Deus. Fé e conhecimento que leva à piedade se fundamentam aqui nessa passagem na esperança de vida eterna. Veja como Paulo diz aí, verso 2: fé e conhecimento se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Um jogo aqui de palavras, né, que o apóstolo Paulo usa. Esperança da vida eterna que Deus prometeu antes dos tempos eternos. Tem algo que, obviamente, que o apóstolo Paulo está querendo passar para cada um de nós. A vida eterna é algo que o próprio Deus nos confere. E a garantia, irmãos, que hoje temos a vida eterna, está apresentada aqui nesse texto em 3 aspectos. O primeiro aspecto é que Deus prometeu. Deus é alguém que prometeu a vida eterna em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Ele prometeu. Em segundo lugar, o Deus que fez a promessa não mente. Ele é diferente de nós. É impossível Deus mentir. Ele fez a promessa e é alguém que não mente. Nessas duas coisas estão a garantia de que de fato herdaremos a vida eterna. Mas em terceiro lugar, irmãos, o apóstolo Paulo vai dizer que esse Deus que é digno de confiança, que prometeu, esse Deus que não mente, né, trouxe à luz a sua palavra. Veja aí verso 3. No devido tempo, ele trouxe à luz a sua palavra por meio da pregação. Bonito isso daqui. Deus no passado prometeu alguma coisa que no futuro irá cumprir. Durante esse tempo aqui, estamos com o Evangelho e pregamos a palavra de Deus, convidando as pessoas a essa promessa. É como se o Evangelho fosse uma espécie de ponte entre aquilo que Deus prometeu e o cumprimento daquilo que Ele prometeu. Por isso que anunciamos a vida eterna e propagamos o conhecimento de Deus para que as pessoas creiam e assim possam herdar juntamente conosco a vida. Desse modo, irmãos, temos a promessa de Deus, o caráter de Deus e a pregação da palavra de Deus garantem a certeza da vida eterna. Eles pregam, os profetas, os apóstolos, e hoje também nós anunciamos a palavra do Evangelho na certeza da vida eterna, de que Deus que prometeu não é homem para mentir, mas cumprirá perfeitamente aí o seu propósito. Interessante que Paulo fundamenta a sua convicção de vida eterna no fato de quem é Deus. Então, é esse conhecimento que Paulo tem de Deus que lhe dá a substância para a fé. Ele fundamenta a expectativa de vida eterna no fato de que Deus não mente. Irmãos,
No último domingo nós dissemos que o fato de sermos pecadores não é porque nós pecamos, é porque nós somos potencialmente capazes de pecar. Isso aí nos difere de Deus. Deus é alguém santo, é impossível pecar. Ele, diferentemente de nós, não tem um poder dentro de si que o leva ao mal. Muito pelo contrário, ele está isento disso daí. E se Deus está isento disso daí, é impossível que ele minta. Então é dentro desse conhecimento da santidade, da incorruptibilidade, da pureza de Deus e daquilo que ele faz conforme o seu caráter perfeito, é que Paulo fundamenta, portanto, a sua expectativa e a sua certeza de vida eterna no Senhor. Assim como o apóstolo Paulo foi conduzido à pregação do Evangelho, e levando as pessoas à fé, levando as pessoas ao conhecimento da verdade, nós também devemos agir nos mesmos passos. Lembrar que essa carta é dirigida a um líder eclesiástico, né? Mas ela pode, obviamente, ser aplicada a cada um de nós, os seus servos. Embora nós não sejamos apóstolos, devemos, irmãos, ter a mesma visão que Paulo tinha, ou seja, cultivar no povo de Deus fé, conhecimento e esperança de vida eterna. Como pastores, o nosso dever é exatamente esse daí: cultivar no povo fé, conhecimento e esperança de vida eterna. Nisso se resume o Evangelho, né? Nisso se resume a conduta pastoral. É para onde o pastor deve levar as suas ovelhas. Só que os pastores hoje só estão pensando nas coisas dessa vida, né? Em como resolver isso, em como resolver aquilo, em como conseguir isso, como conseguir aquilo. E aí a perspectiva do eterno é cada vez diminuída na mente da igreja do século XXI. É uma vida de fato miserável que muitos têm vivido. Perderam completamente a expectativa que a fé promove no coração. Expectativa de herança eterna nos céus que Deus tem reservado para cada um de nós. O povo quer saber de uma herança aqui na terra. Aquilo que você perdeu, você vai ter restituído 7 vezes. Abrace a promessa. É o que infelizmente nós temos visto hoje, né? E pouco se fala do que Deus fez em Cristo para o nosso resgate. Agora, irmãos, depois de falar a respeito de sua vida e de quem é, o apóstolo Paulo se comunica a Tito. Ainda no versículo 3 ele diz: no devido tempo, Deus trouxe à luz a sua palavra, ou seja, ele revelou a sua palavra de salvação, palavra de vida eterna, por meio da pregação a mim confiada por ordem de Deus. Então, Paulo recebeu a revelação da parte de Deus. Não foi ele que inventou esse negócio. Ele é apenas o embaixador, o meio pelo qual Deus comunica a verdade do Evangelho. Então, Deus trouxe à luz a sua palavra. O que nós comunicamos hoje é a palavra de Deus, não é a palavra do homem, ou a palavra de quem quer que seja, né? Mas a palavra vinda diretamente da parte de Deus. É isso que devemos pregar, é isso que devemos anunciar. Paulo, então, agora se dirige a Tito, versículo de número 4, diz assim: a Tito, meu verdadeiro filho, em nossa fé comum. Interessante isso aqui. Primeiro a gente entende que, por verdadeiro filho, Paulo está aqui se referindo a Tito como um convertido de seu ministério, né? Sabemos que Tito era grego de nascimento e que foi um dos convertidos aí do apóstolo Paulo. Por isso que ele é denominado assim, meu verdadeiro filho. Agora, verdadeiro filho em nossa fé comum. Interessante, irmãos, que por fé comum,
Paulo está dizendo comum entre você que é gentil, grego, e eu que sou judeu. A fé faz o quê? Une, forma uma comunidade, forma um único povo, forma os eleitos de Deus. A fé comum forma o povo para o qual Deus destinou salvação e vida eterna. E nós somos esse povo que participamos da fé que nos é comum. Então você aqui já vê, obviamente, Paulo completamente desprendido dessas questões que envolviam o seu contexto, em que judeus se achavam melhores do que gentios e vice-versa. Muitos gentios também se achavam melhores do que judeus, havia briga. E aí Paulo diz assim, a fé é comum. Nós somos iguais nesse sentido. Tito, irmãos, foi alguém que acompanhava o apóstolo Paulo em suas viagens missionárias, como Timóteo, né? E nós sabemos algumas informações a respeito desse processo no qual Tito se envolveu com Paulo na pregação do Evangelho, a atuação de Tito na Macedônia, o apoio que ele deu ali à igreja de Corinto e algumas outras igrejas naquela época, né? E mais especificamente a atividade dele em Creta, porque em verso 5 Paulo vai dizer a razão de tê-lo deixado em Creta. Creta era uma ilha, e nessa ilha havia algumas cidades, e nessas cidades Tito deveria pôr em ordem aquilo que faltava, ou seja, direcionar a igreja dentro do que é correto conforme a doutrina cristã, conforme a doutrina apostólica. Tá bom, irmãos? Foi lá em Creta que Tito deveria exercer o seu ministério. Como é que ele deveria exercer o seu ministério? Nós veremos, se Deus quiser, nas quartas-feiras. A primeira missão que ele recebera do apóstolo Paulo era de constituir líderes segundo algumas prerrogativas. Ele vai apresentar aí a partir do versículo 5. Depois, ele também deveria combater os falsos mestres, uma verdade que temos visto desde as cartas de Paulo a Timóteo, né? Ou seja, tanto Tito quanto Timóteo receberam um bom tesouro e devem guardar esse bom tesouro diante dos falsos mestres, combatê-los com a verdade. Além disso, Tito também deveria ensinar práticas cristãs, o bom comportamento segundo a piedade, é o que ele vai falar a partir do capítulo 2. Vai se comunicar a anciãos, vai se comunicar a senhoras, vai se comunicar a jovens, ou seja, a todos no ambiente eclesiástico, a fim de que eles se encaixem na doutrina cristã, né? Mas, além disso, no capítulo 3, ele vai mobilizar que aqueles irmãos, além de terem bom conhecimento doutrinário, devem viver de maneira que agrada a Deus. E por último, em terceiro lugar, lá no capítulo 3, nós veremos as responsabilidades sociais que Tito deveria ensinar para a igreja em Creta, não é? Para todos aqueles que habitavam naquela ilha. E aí, por último, irmãos, para a gente concluir, né? Veja aí a saudação paulina. Ele diz: graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Aqui Paulo envia a Tito a sua saudação costumeira, graça e paz. Essa graça e paz aqui a gente vê o tempo todo nas cartas de Paulo. A gente já viu, inclusive, que graça representa o favor divino concernente à salvação e paz, a reconciliação com seus eleitos, a reconciliação com o seu povo. Graça e paz são expressões de uma saudação cristã que caracteriza muito aquilo que hoje nós experimentamos. Experimentamos graça, experimentamos paz. É isso, irmãos, que experimentamos.
Essa é uma boa experiência, né? Porque tudo aquilo que Jesus Cristo fez por nós garante graça e paz. E graça e paz experimentamos todo dia com Deus, né? Favor divino em nossas vidas a cada momento, né? E essas duas coisas provêm de quem? Diz aí, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Interessante que lá no início ele caracteriza Deus Pai como Salvador, e agora ele diz que Deus Filho é Salvador, Jesus Cristo é Salvador. Aí alguém pode dizer assim, mas Paulo não está fazendo uma confusão aí? Não. Será que Paulo não está confuso? Não tem confusão nenhuma aqui, muito pelo contrário. O Pai e o Filho, embora tenham diferentes papéis na salvação, ambos se dedicam à salvação. E ambos constituem a única fonte de onde jorra a graça e a paz. Então não tem confusão nenhuma, né, do apóstolo Paulo aqui chamar primeiro Deus Pai de Salvador e chamar Jesus Cristo de Salvador, porque os dois participam da nossa salvação. E nesse sentido, são ou é o nosso Salvador. Irmãos, olha, depois de tudo que vimos aqui, me deixe fazer, por favor, algumas considerações com vocês antes da nossa oração. A primeira delas é a seguinte: nós estamos vivendo um tempo de extrema relatividade no pensamento moderno. Tudo hoje é muito subjetivo. O sábio no mundo de hoje é aquele que duvida. As pessoas têm perdido, irmãos, absolutos, nas quais firmar pensamento e nas quais firmar convicção. Nós aprendemos aqui nesse texto que o Evangelho é base sólida e verdade absoluta na qual fundamentamos fé. Podemos fundamentar fé e firmar as nossas vidas no Evangelho, porque são ensinamentos sólidos, né? São verdades que servem para a nossa esperança. Isso, irmãos, é o que dá segurança e fortaleza à nossa esperança, à nossa convicção de salvação. A promessa de vida eterna não é uma mentira. A gente sempre deve se conscientizar disso. A promessa de vida eterna não é uma mentira, é a verdade. E nessa verdade devemos fundamentar fé e convicção. É o nosso absoluto, Jesus de Nazaré. Segundo lugar, existem pessoas que, conforme o conselho de Deus, um conselho eterno, foram eleitas para a vida eterna. Essa verdade, ela aparece em toda a revelação bíblica, né? Pessoas que Deus, desde os tempos eternos, elegeu para a vida eterna. Então, se existem pessoas que Deus elegeu para a vida eterna, pessoas para as quais Jesus Cristo morreu, devemos, irmãos, nos unir a Paulo na tarefa de evangelização, na tarefa de anunciar a fé e o conhecimento do Evangelho às pessoas. Nós não sabemos quem são os eleitos, não sabemos. Mas se existem eleitos lá fora, a perspectiva devemos então anunciar a fé e também o conhecimento da verdade, para que eles, juntamente conosco, façam parte do povo de Deus. E em terceiro lugar, para a gente terminar aí, o conhecimento da verdade conduz à piedade. Isso é importante aqui. As doutrinas, irmãos, devem andar de mãos dadas com a prática, né? A gente conhece as Escrituras para viver de acordo com as Escrituras. Irmãos, a atitude de você desprezar o conhecimento e agir de maneira errada é uma afronta a Deus, porque Deus com graça te dá conhecimento,
para você e eu andarmos segundo a verdade, para que você e eu andemos no Evangelho, de maneira que agrada a Deus. Se a gente conhece e não anda conforme a vontade de Deus, nós estamos dando um tapa na cara dele e na sua graça. Porque ele gracioso nos deu o conhecimento da verdade, e a gente aprende o conhecimento da verdade, a gente chega na segunda-feira, mesmo consciente da verdade, vai lá e pratica o negócio errado. Então, é uma responsabilidade, né? Abraçarmos bem aí a graça de Deus para vivermos de maneira que agrada ao Senhor. Então, que Deus nos ajude e que Deus nos abençoe nessa tarefa e que esses versículos sejam fundamentais para a nossa fé e que nesses versículos estejamos convictos da esperança que Deus nos confere de vida eterna.